meus queridos alunos, bem-vindos a mais uma aula do nosso Masterclass How to Become an Amazing Product Person. E nesta aula a gente vai falar sobre skills exponenciais. O que nós, pessoas de produto, precisamos ter, saber e desenvolver em soft skills, ou seja, aquelas habilidades que são interpessoais, elas são inerentes a comportamento, ao que nós somos, e as técnicas, as hard skills. Vamos falar sobre essas duas coisas. Hoje, um pouquinho mais sobre soft skills. A gente vai passar brevemente pelas hard skills também, mas a gente tem um módulo mais adiante que fala sobre as 3 dimensões de Product Management, e ali a gente vai falar bem mais sobre hard skills. Então, vamos comigo? Vamos acompanhar aqui o nosso material. Lembrando que você pode baixar tudo isso na nossa plataforma, para que você possa acompanhar, usar de consultas no futuro, enfim, como quiser. Então vamos lá, vamos falar sobre as skills exponenciais da pessoa de produto. Falamos na aula anterior que estamos inseridos aqui, né? Este é o nosso contexto. Produto está entre business, design e technology. Esse diagrama ele faz muito sentido, no entanto, ele não resume tudo o que é ser Product Manager. E aí por isso que a gente precisa se aprofundar um pouquinho mais e olhar para outros desenhos, olhar para outros conceitos. Falando em conceito, uma coisa fundamental em termos de modelo mental, e é por isso que está aqui nessa aula, é consolidarmos na nossa mente que produto digital é meio e não fim. Isso é do livro do Diego Weisz, Gestão Moderna de Serviços Digitais. O Weisz, que é um cara super interessante para que vocês possam seguir, é um autor brasileiro, e resume bem bastante coisa, né? O nosso aplicativo, a nossa plataforma web, elas são meio para uma entrega de valor acontecer, elas não são o fim, né? É muito importante que a gente desenvolva bons produtos, boas experiências, mas no final do dia, nosso usuário ele vai até lá para que a partir dali ele consiga ter o valor extraído. Então é como aplicativo de delivery. É importante que o aplicativo seja muito bom, é importante que ali existam recursos que sejam capazes, inclusive, de se diferenciar da concorrência, mas no final do dia o que a pessoa quer é a comida chegando na casa dela. Ela quer escolher uma boa comida, ela quer que a experiência seja positiva, seja para resolver um problema de alguma coisa que você precisa comer com certa urgência, não quer pensar muito, ou até mesmo numa experiência mais interessante, gastronomicamente falando. Mas o ponto é que a comida é o fim, né? E o produto digital é uma das coisas deste meio. Tem a pessoa que entrega, tem a qualidade dos restaurantes, tem bastante coisa inserida, que são super importantes, assim como o aplicativo para se pedir a comida. Então, é muito importante que esse conceito esteja fixado na cabeça de vocês, e por isso que a gente começa a falar de skills exponenciais por aqui, porque esse é o modelo mental para tudo que vem depois. Bom, a gente também passou brevemente ali sobre quais são as 10 habilidades para 2022, segundo o Fórum Econômico Mundial. As habilidades daqueles profissionais que se destacam de altíssimo nível. Recapitulando, pensamento inovador e analítico, aprendizado ativo e estratégia de aprendizado, criatividade, originalidade, iniciativa, tecnologia, design e programação, pensamento crítico e analítico, resolução de problemas complexos, liderança e influência social, análise e avaliação de sistemas, racionalidade, resolução de problemas e ideação, e inteligência emocional. Nós também falamos que praticamente todas elas servem para uma pessoa de produto, e servem mesmo, são super importantes. Só que agora, eu queria que vocês olhassem para todas essas habilidades e pensassem nessa frase. Product Manager é o especialista generalista. É isso que nós somos. Nós somos os especialistas das generalidades. Nós conhecemos um pouquinho de todas as coisas que envolvem uma empresa digital, um produto digital. E é importante que vocês também saibam disso, porque é em cima disso que a gente trabalha as nossas skills técnicas e as soft skills também. Somos pessoas generalistas, a gente vai conhecer um pouquinho de cada coisa. Nosso objetivo não é se aprofundar demais num tema, numa habilidade, num framework. Às vezes em mercado, sim, se você quer se especializar, por exemplo, em fintech, ou logística, ou soluções de RH e por aí vai. Mas aí você tem um conhecimento do mercado. Quando a gente fala de habilidades, nós somos pessoas generalistas. Uma ótima forma de organizar esse conceito, de mapear o que é ser uma pessoa de produto generalista,
é com o T-Shaped. Essa versão aqui, que eu gosto muito, foi produzida pelo Valentin Stefers, e acho que resume bem o que a gente precisa falar aqui sobre generalidades. Bom, basicamente o que a gente tem é um desenvolvimento em T, ou seja, ali no meio do T, nós temos as coisas mais importantes para produto, que é visão estratégica e estratégia de negócios. E que aí no T se desenrola para diversas habilidades e diversas coisas que são importantes para a gente. Algumas coisas no nível mais profundo, que são essas que estão em laranja, e que são coisas que a gente precisa de fato ter um entendimento mais profundo, porque nós somos as pessoas que articulam para que tudo isso aconteça dentro da empresa. Mas ali no nível da camada vermelha e da camada amarela, nós temos um conhecimento menos profundo e, assim, e essa generalidade, essa abrangência de conhecimento. Então vamos lá. Dentro do contexto laranja, a gente tem do lado esquerdo visão estratégica, e aí nossos conhecimentos de UX Research, de UX UI Design, de análise de produto e métricas, de Product Market Fit, aderência com o mercado, de Business Life Cycle, de ciclo de vida de produto e de negócios, desenvolvimento Lean, Continuous Delivery, teoria de negócios, MVP, design, por aí vai. Já conectado com o Business Strategy, a gente tem Product Ownership, ou seja, é você ser dono de fato daquele produto, daquele negócio. Product Marketing, pesquisa, validação de hipóteses, priorização de backlog, funil de marketing, teste AB e liderança. Isso é o que você precisa nessa configuração em T, generalista, saber com mais profundidade. Só que não basta isso para você ser uma boa pessoa de produto. Indo para a camada vermelha, a gente precisa entender de conversão de funil e como otimizar essas conversões de funil. A gente precisa entender de relacionamento com o cliente. A gente precisa entender de cultura organizacional, de gestão de stakeholders, de RH, de pessoas e de processos de growth. E no nível um pouco mais elevado ainda, de um conhecimento ainda mais abrangente, liderança de time, aprendizado contínuo, de novo, olha, são coisas que aparecem em vários conceitos, em vários contextos que a gente precisa ficar atento e conectar essas pontas todas. Então, aprendizado constante, foco e disciplina, habilidade de planejamento, de facilitação e desenvolvimento de negócio. São os vendedores também. Então, essa é uma boa forma para que você entenda como somos generalistas e a gente está conectado com tudo isso, às vezes num contexto mais profundo e às vezes menos profundo, mas sempre buscando conhecimento e desenvolvendo essas habilidades todas. Caminhando aqui para funilar para soft skills, que são essas habilidades interpessoais, eu listei 6 daquelas que eu considero que são as mais importantes. Você pode sempre voltar para o T-Shaped para você poder avaliar outras coisas que podem envolver soft skills também. E ali tem muitas hard skills que são importantes para que a gente possa avaliar no contexto de produto. Vamos ver elas distribuídas de uma maneira diferente, mais para frente nas 3 dimensões de produto. Mas falando aqui sobre soft skills, para mim essa é a lista daquelas 6 que a gente precisa dominar. Comunicação, aprendizado ativo, impacto e resultado, inteligência emocional, liderança, influência e colaboração, pensamento inovador para a resolução de problemas. Hoje vamos aprofundar cada uma delas. Começando por comunicação. Uma lista, um checklist do que você precisa fazer para se comunicar bem. Primeiro, construção de imagem. Isso tem muito a ver com a elegância, é saber se colocar em cada contexto. Então, se você tem elegância para determinado público, você está construindo uma imagem que conversa com aquele público. Se as pessoas estão engravatadas e de terno num lugar, é assim que você precisa estar para que você consiga estabelecer conexões com essas pessoas. Se as pessoas estão de camiseta e bermuda, é assim que você precisa estar para não destoar das pessoas. Isso é ser elegante. E isso faz parte da construção da sua imagem. Como você quer ser visto. Ali, naquele evento, naquele momento de apresentação, naquela forma de comunicar. Depois, num diálogo, escuta ativa. A escutativa, ela é de fato interessada e sem resposta pronta. Escutativa é você esperar a pessoa terminar a frase até o ponto final, de verdade ouvindo o que aquela pessoa está dizendo, para daí sim você raciocinar, interpretar e estabelecer uma comunicação, devolver aquilo com uma resposta.
a gente precisa escutar muito mais do que falar. Aquele velho ditado, né, de pais e avós, a gente tem 2 ouvidos e uma boca, então precisamos prestar atenção nisso e ouvir mais do que só falar. E aí, quando a gente for falar, que é o item 3, aprender a falar. Então, a gente precisa se comunicar de uma forma que o outro lado entenda. Se a nossa comunicação não foi eficiente, se a pessoa não entendeu, é porque nós falhamos na maneira de comunicar. A comunicação é sempre responsabilidade de quem fala. Então, comunique-se de forma clara, com uma linguagem que o outro lado entenda. Do mesmo jeito que a gente acabou de falar sobre ternos e gravatas, camisetas e bermuda, é a mesma coisa na fala. Você precisa falar uma linguagem que aquele público vai entender. Isso é ser elegante. Saber conversar é criar um diálogo, ouvindo e falando, que seja capaz de construir pontes, de criar laços de confiança. Mesmo que vocês não concordem no primeiro momento, mas o diálogo serve para isso, para que vocês possam construir um relacionamento. Então, converse com este objetivo, estabelecer laços e construir pontes. Sempre tem uma opinião. Se você for questionado ou questionada, tenha uma opinião. Se prepare para essas conversas. Antes de qualquer apresentação, pense em quais são as perguntas que podem te fazer, que tipo de opinião você pode ter. E tudo bem se a gente não tiver uma opinião para dar naquele momento, não tem problema. Mas aí, neste momento, você se retira, fala, olha, eu preciso entender um pouco melhor a respeito disso, eu vou estudar, eu vou pensar a respeito e vou devolver uma resposta. E sempre devolvo, porque isso faz parte da sua construção de credibilidade, de autoridade a respeito daquilo que está sendo falado. Então, tenha uma opinião, e se por acaso você não tiver naquele momento, tudo bem, fale que você vai analisar um pouco melhor e vai devolver, e faça isso. Eventualmente chame um novo papo, pode ser uma reunião, um papo de café, enfim, aquilo que funcionar melhor para aquele contexto. Pratique a inclusão quando você estiver se comunicando, participando de eventos ou participando de reuniões que tem mais pessoas. Procure outros pontos de vista. Se você, como pessoa de produto, está no refinamento em que tem alguém que não está falando, essa pessoa que não fala está pensando, está observando. E ela pode ter alguma coisa para contribuir. Então, chame aquela pessoa para dar aquela opinião e crie um ambiente seguro para isso. Além da diversidade, no mais puro aspecto. Então, se tiverem pessoas de outras etnias, outras convivências, de outras realidades sociais, os pontos de vista dessas pessoas precisam estar na conversa. E escolha o momento certo. Escolha o momento certo para colocar uma ideia, para começar a falar, para colocar um determinado assunto. Às vezes, simplesmente porque a gente coloca uma ideia ou levanta uma questão no momento errado, aquilo passa desapercebido, porque as pessoas ali estão preocupadas com outras coisas. Então, tente entender qual é essa preocupação das pessoas e coloque as suas questões no momento certo. Se de repente você entender que ali não é o momento certo para você dar uma ideia ou para você levantar um ponto de risco do seu produto, por exemplo, crie um novo momento para que esse ponto possa ser levantado, para que ele simplesmente não seja perdido, dado que outras coisas estão em pauta ali. Bom, essas são as minhas 7 dicas para que você se comunique bem. Vamos para o próximo. Aprendizado ativo. O que é aprendizado ativo? E a gente viu isso no Fórum Econômico Mundial, a gente viu isso no T-Shaped. A gente precisa saber aprender. Conceitualmente, a aprendizagem passiva é aquela que a gente já conhece. É aquela em que, no modelo tradicional, o professor expõe coisas, expõe temas e outras pessoas aceitam aquilo. Já na aprendizagem ativa, nós temos 6 coisas. Primeiro, pensando aqui no contexto profissional e do dia a dia de produto, tá, gente? Participe da sua comunidade. Promova debates. Escreva. Seja uma pessoa presente, porque isso vai fazer com que você entregue algo para a comunidade, mas também receba feedback de tudo isso que você está falando. Desenvolva ativamente seu PDI, que é o seu plano de desenvolvimento individual lá na empresa. Né? Converse com a sua liderança. Crie, proponha o seu plano de desenvolvimento individual. Trabalho prático. Então, se coloque em desafios diários. A promoção ela não vai vir se você já não estiver executando aquilo que se propõe um cargo superior. Pense nisso. Você primeiro trabalha, se coloca nos desafios diários para que você possa ter realmente experiência naquilo. Busque mentores para apoiar seu crescimento. Isso pode acontecer dentro da sua empresa, pode acontecer na comunidade, com colegas de trabalho. Busque pessoas com quem você possa trocar, coletar feedbacks e aconselhamentos verdadeiros. Troque boas práticas com os colegas de trabalho e aplique os conceitos estudados. É igual ao ensino de idiomas. Se você simplesmente estudar inglês na teoria e não falar,
você não vai conseguir se desenvolver. É a mesma coisa com os conceitos estudados. Aprender um framework, leu sobre alguma coisa, tenta usar isso no dia a dia. Só tome cuidado para que você não tente encaixar motivo para usar um framework. Isso não é legal, porque o framework não vai ser efetivo e você não vai conseguir extrair resultado daquilo. Mas tenha a maior quantidade de ferramentas, assim, na sua caixa de ferramentas, no seu cinto de utilidades, para que você possa aplicar isso no dia a dia. Só assim os conceitos vão ficar enraizados em você. Isso tudo faz parte do aprendizado ativo. É mais do que estar aqui estudando, alguém falando e você absorvendo. Agora você pega tudo isso e faz alguma coisa com todo esse aprendizado. Impacto e resultado. O que é gerar impacto e resultado? Nós, pessoas de produto, também somos pessoas de negócios. E a gente precisa equilibrar o interesse de negócios com a dor de cliente e a nossa missão. Por isso que eu gosto dessa frase. É uma brincadeira que eu faço, mas que ela resume muito bem. Product managers são tipo o dono de uma franquia de bolos. A gente tem uma lojinha no meio de uma avenida movimentada na nossa cidade. A gente tem uma autonomia, sim, porque nós somos donos daquela franquia, mas nós temos uma autonomia limitada até, porque é uma franquia, né? A franquia tem a sua marca, tem as receitas, tem promoções. A gente pode usar tudo isso, a gente tem criatividade para colocar mais algumas coisas na nossa lojinha de bolo, como, por exemplo, vender um café bacana para quem comeu o bolo ali. Só que a nossa autonomia é limitada, porque a gente não decide o negócio como um todo. E tá tudo bem. Agora, nós lideramos aquelas pessoas na lojinha. A gente precisa fazer aquela lojinha dar certo. Nós somos empreendedores. Esse é o recado aqui. É sobre usuários, sim, mas não é só sobre usuários. Também somos empreendedores. E aquele produto que está sob nossa gestão precisa dar certo. Indo para a inteligência emocional. É um assunto muito em alta, existem conteúdos fantásticos sobre inteligência emocional, então a gente vai resumir aqui. Inteligência emocional não é sobre não sentir as coisas, não é sobre estar blindado ou blindado. É sobre como você demonstra essa insatisfação, é sobre o que você faz com alguma coisa que te incomoda. E também com aquelas coisas que te fazem muito bem ao ponto de você ter euforia. Inteligência emocional é um conceito em psicologia que descreve a capacidade de reconhecer e avaliar os seus próprios sentimentos. E o dos outros também. E assim a gente cria capacidade para lidar com eles. Então é o racional com o emocional gerando atitudes. Isso é ter inteligência emocional. Indo para frente, liderança sem crachá. Como é que a gente lidera por influência e consegue a colaboração das pessoas? Essa aqui, para mim, é a melhor forma. Ela é da Cynthia Martins e diz o seguinte: confiança é o resultado da sua presença junto ao time, da sua proximidade com as pessoas, da credibilidade que você conquista, seja no dia a dia de trabalho, com o aprendizado, com novos estudos e mostrando para as pessoas aquilo que você tem competência para fazer. Apoiar os interesses pessoais. Todas as pessoas que trabalham com você têm interesses pessoais. Tem os interesses da empresa, mas aqui a gente está falando sobre os interesses pessoais. É a pessoa que trabalha por amor, é a pessoa que trabalha pelo salário, é a pessoa que trabalha para dar uma vida melhor para sua família, é a pessoa que está passando por um momento difícil e ela gostaria de compreensão. Pessoas de produto são líderes por influências e não líderes por hierarquia. Então é muito bom a gente se aproximar das pessoas ao ponto de entender o que as move, a realmente entregar apoio a esses interesses pessoais. Você fazendo tudo isso e conseguindo equilibrar o foco em si mesmo, você consegue estabelecer a confiança das pessoas. Então, tome muito cuidado para que você, na ânsia, na vontade de conseguir entregar resultado, você colocar os seus interesses, os interesses do que você acredita que são importantes, acima dos interesses das pessoas. Se essa fórmula estiver invertida, se o foco em si mesmo estiver em cima de presença, credibilidade e apoio dos interesses pessoais, você não vai conseguir o engajamento das pessoas. Então, tente equilibrar tudo isso. O foco em você e os seus interesses também são importantes, mas eles precisam estar equilibrados nessa equação toda. Beleza? Pensamento inovador para a resolução de problemas. Gente, o que eu trouxe aqui para vocês é para que a gente use aquele mindset, aquele modelo mental do Double Diamond para a construção de produto, para a resolução de qualquer problema. Na natureza humana, a gente tem receio da mudança. A primeira coisa que a gente faz é bloquear o novo. E é isso que vocês precisam trabalhar no pensamento inovador.
A primeira coisa que a gente precisa fazer é divergir para criar opções. E depois disso, a gente converge para fazer escolhas. Então, quando a gente fala de pensamento inovador para resolução de problemas, é você conseguir implementar o Double Diamond na sua vida. É você, para todos os problemas que se depararem na sua frente, você simplesmente usar esse modelo, em que primeiro você cria opções para depois fazer escolhas. Simplesmente brainstormar muito para depois priorizar aquilo e escolher o que fazer para convergir. Vamos falar um pouquinho mais sobre as duas coisas. Primeiro, o pensamento inovador divergente. O que é isso? É o pensamento do tipo que gera ideias, né? Elas podem não se conectar no primeiro momento, mas a gente gera ideias. É uma linha de pensamento flexível, é onde as ideias borbulham. É o que a gente precisa fazer em primeiro lugar quando surge um problema na nossa frente. Divergir. Há algumas regras, algumas coisas bacanas para você pensar no momento de fazer divergência de ideias. É hora de pirar em tudo que é possível, é hora de ter o maior número de ideias possíveis, é um momento em que a gente não julga as ideias e é um momento em que a gente desenvolve outras ideias, né? Esse pensamento é o pensamento que surge em primeiro lugar. Você abre todas as possibilidades, avalia as opções, fortalece as ideias, para depois sim você partir para o momento de convergência, que é o que vem agora. Pensamento inovador convergente. O pensamento inovador convergente, ele é esse momento linear, é onde a gente reduz drasticamente todas as ideias e prioriza. É importante, quando a gente estiver no momento de convergência, tirar um tempo para consideração de tudo aquilo que a gente está imaginando fazer. Lembrar de qual que é o propósito original. Caiu um problema no nosso colo, mas qual que é o propósito original? Por que nós estamos aqui? Isso vai ajudar você a priorizar. É o momento em que você também refina algumas ideias, melhora algumas ideias. É o momento de afunilar e manter poucas opções e priorizar aquilo que vai ser executável. Isso é muito comum em todo o dia a dia de trabalho, para a resolução de qualquer problema. Seja para você definir que carro você compra na vida pessoal ou para onde que você vai com o seu produto. Ou quando simplesmente você está numa sala de reunião e coloca um problema para você. Tente trabalhar esse modelo mental de primeiro divergir, gerar hipóteses e depois convergir, fazendo escolhas. Bom, gente, essas foram as principais soft skills para alguém de produto. Agora, falando sobre hard skills, eu vou passar brevemente, porque a gente tem um módulo para falar só sobre isso. A melhor definição para mim sobre o trabalho de produto é a criada pelo Alexandre Magno, com as 3 dimensões de produto. Inclusive, essa foto que está aí é do material do próprio Alexandre Magno, uma palestra que ele deu, em que a gente tem a dimensão de produto, de negócios e de execução. A gente vai se aprofundar em um módulo mais para frente, mas para que a gente possa resumir, todas as pessoas de produto transitam entre essas esferas. Algumas empresas, alguns contextos, exigem que a gente tenha mais conhecimento de negócios. Outro, mais conhecimento de produto. Do by the book, que é aquilo que a gente encontra na maioria dos cursos. Priorização, visão de produto, roadmap, etc. E aí a gente tem a execução, que é de fato entregar. Dá para a gente resumir isso com o delivery, com o output das nossas sprints. A pessoa de produto transita por essas dimensões. Cada uma dessas dimensões sugere um tipo de técnica, um conjunto de técnicas que você pode explorar. É isso que a gente vai ver no próximo módulo. Não existe pessoa de produto ideal. Você pode estar mais conectado no negócio, você pode ter mais viés de produto ou até mesmo de execução. O segredo é o que a gente faz com isso, e a gente vai falar um pouco mais no módulo As 3 dimensões de Product Management. Bom, qual que é a progressão para a pessoa de produto? Nesse diagrama, que também é do Waze, a gente consegue ver bem como uma pessoa evolui na carreira, né? Aqui a gente consegue ter uma ideia do papel mais localizado ou do papel mais global. Então, pessoas em nível júnior de carreira têm um papel mais localizado. Pessoas no nível mais sênior têm um papel mais global. Assim como o seu impacto, ou ele é mais tático, ou ele é mais estratégico. Então, a gente vai transitando, a gente vai evoluindo para ter mais autonomia e para gerar mais impacto para a empresa, conforme a gente muda de cargo. Então, como a gente está falando aqui de skills exponenciais, das soft skills, das hard skills, é importante que você tenha essa leitura desse gráfico. Porque conforme você está em cada um desses steps na sua carreira, que vocês estão vendo aí na tela, você vai precisar mais ou menos das suas soft, das suas hard skills.
Um outro conceito muito importante para a gente falar de skills exponenciais é o bom Product Manager versus o mau Product Manager. Esse aqui é um artigo super famoso do Ben. Ele já tem alguns anos, então é até importante que a gente faça algumas ponderações, mas ainda assim um artigo muito útil, em que resume o que faz um bom gerente de produtos e o que faz um mau gerente de produtos. E o que eu trouxe aqui, na verdade, o viés que eu gosto de ter para esse material é justamente o que é ser bom gerente de produtos. Porque o mau gerente de produtos é simplesmente o inverso verdadeiro. Bom, boas pessoas de produto. Bons gestores de produto conhecem muito bem o mercado, o produto, a linha de produtos, a concorrência. A gente opera numa base sólida de confiança e conhecimento sobre o que a gente está fazendo. Então, pessoas de produto, estudem o mercado de vocês. Se você está numa financeira de crédito, você precisa entender como o crédito funciona, por que as pessoas precisam de crédito, quais são as taxas no mercado, quais são os seus concorrentes, como é que funciona o regulatório. Você precisa, sim, entender de tudo. Beleza? Outro item, um bom gestor de produto assume total responsabilidade e mede a si próprio pelo sucesso do produto. O seu sucesso, pessoa de produto, é o sucesso do seu produto. Isso acontece no seu desenvolvimento profissional, no seu plano de metas, enfim, em tudo que envolve gestão de produtos. Se você está mandando bem, o seu produto está indo bem. Bons gestores de produto definem com precisão o alvo, o quê. A gente não define o como. Podemos até participar da discussão do como com o nosso time de engenharia, mas o como é o last call deles e o que é o nosso last call. Então, prepare-se para priorizar. O nosso grande objetivo é dizer o que precisa ser feito. Lembra? Tem uma frase célebre que a gente vai ver em outros momentos aqui no Masterclass. Construir o produto certo e ou construir certo produto. Aqui a gente está falando sobre construir o produto certo. Fazer discovery, fazer nossos planejamentos, conversar com as pessoas, conversar com o usuário para que a gente desenvolva o produto certo. Hoje, gestores de produtos se comunicam de maneira precisa com engenharia. Por escrito, verbalmente, a gente fala a linguagem das pessoas mais técnicas. E é por isso que a gente precisa ser entusiasta de tecnologia. É por isso que a gente precisa ser curioso, para que a gente saiba do que eles estão falando e possa conversar a respeito deles. Mesmo que a gente não code, e nosso papel não é ser a pessoa técnica. Bons gestores de produto criam acordos úteis, escrevem perguntas frequentes para o lançamento de produto, faz treinamentos internos, participa daquele trabalho burocrático e braçal de fato, comunicar o que está sendo feito, criar a FAQ do seu produto, interagir com o time comercial e com o time de atendimento, criando os materiais quando a gente vai lançar um produto novo, a gente precisa estar nesse lugar. Bons gestores de produto antecipam graves falhas do produto, a gente pondera riscos, a gente avalia riscos. É importante. Existem bons artigos, inclusive no Product Oversee, onde eu escrevo e onde a gente tem conteúdos muito bons, que tem matriz de risco lá. Então é importante que a gente se antecipe, que a gente avalie esses riscos todos. Bons gestores de produto concentram a equipe na receita e nos clientes. Se esse time de engenharia está muito focado em bits e bytes, a gente traz eles para o que importa para a empresa também. A gente coloca eles para falar com o cliente, a gente traz de volta os números do que a gente está fazendo. Pessoas de produto lideram em todos os níveis, inclusive no nível técnico, para trazer essas pessoas a se concentrarem na receita, no impacto que a empresa precisa e na dor dos nossos clientes. Bons gestores de produto, no planejamento, pensam em começar entregando valor superior, régua alta, e na saída a gente pensa no go-to-market, no market share, na receita que esse produto vai gerar. Então a gente pensa em coisas de altíssimo nível e pensa também no impacto de negócio. Bons gestores de produto pensam na história que deseja ser escrita pela imprensa. Somos storytellers, a gente pensa a respeito disso. Como é que a gente quer que o mercado entenda o nosso produto? Os gestores de produto erram pelo lado da clareza. A gente explica o óbvio mesmo. O óbvio, ele depende de quem está ouvindo ou de quem está pensando. O óbvio, ele é relativo para cada pessoa. Então, a gente precisa explicar o óbvio, sim. Os gestores de produto enviam seus relatórios de status. Tem status na gestão de produto. Toda semana, se precisar, porque a gente é disciplinado. Aqui, o Boa Semana é uma dessas coisas que a gente pondera no arquivo. Você precisa entender qual é o contexto ideal da sua empresa, mas o ponto é, somos organizados, somos disciplinados e nós fazemos, sim, status report. A gente dá visibilidade para todos aqueles interessados no que a gente está fazendo, para que essas pessoas tenham informação.
Então, esse é um resumo do artigo do Ben Horowitz. Esses textos que estão aqui, eles foram retirados do blog da PM3, tem conteúdo muito bom, dá uma pesquisada, leiam o original, leiam as descrições, os comentários que as pessoas fazem, outros artigos que comentam esse artigo original do Ben. Então, aproveite. Bom Product Manager, Good Product Manager versus Bad Product Manager é um artigo clássico da nossa área de produtos. E no final do dia, para a gente caminhar aqui para o final da nossa aula, o que pessoas de produto entregam? Esse aqui é o melhor resumo de todos. No final do dia, a gente entrega solução para problema de mercado, para problema das pessoas. É o outcome. A gente entrega também, junto, resultado para o nosso negócio, para o nosso produto. É o impacto que a gente gera para a empresa. E no melhor time to market possível. Por isso os outputs são importantes, por isso que o delivery é importante. Não é só fazer discovery. A gente precisa entregar quando a gente decide que aquele é o caminho certo para seguir com o nosso produto. Pessoas de produto, pensem nessas três coisas. O que a gente entrega no final do dia é outcome, impacto e output. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula sobre skills. É uma aula super importante em que a gente consegue passar pelos conceitos que são fundamentais para que a gente possa, de fato, assimilar o que é ser uma pessoa de produto. A gente passou pelos skills mais importantes, por aqueles que eu acredito que são os mais importantes em termos de interpessoalidade, os soft skills, e também pincelamos ali sobre os hard skills, tanto com as 3 dimensões de produto, com o T-Shaped e com o artigo bom e mal gerente de produto. A gente ainda vai falar um pouquinho mais sobre as 3 dimensões, porque é um conteúdo super bacana para a gente se aprofundar. Então é isso, pessoal. A gente se vê na próxima aula e até breve.